e assim começamos. Eu descobri, assistindo o nosso último podcast, que eu grito. Eu grito demais. Preciso da ajuda da mesa e da edição para me avisar quando estiver gritando muito, muito próximo do microfone, beleza? E assim a gente começa tomando um puxão de orelha em mim mesmo, eu me fazendo meu puxão de orelha. Iniciando mais um podcast de Cuca Fresca nessa segunda-feira fresquinha, com chuva em Cascavel e região. Eu dou boa tarde aos companheiros de mesa. Jaime, tudo bem? Boa tarde. Você tá bem? Eu vou bem, e você? Bom, depois de uma semana de viagens? Uma semana, hein? Bem produtiva, hein, pessoal? Opa, Olha, cada um para um canto. Cada um para um canto. E nós estamos aqui na terceira semana seguida, né? Porque teve a do CIAB, que nós vamos falar um pouquinho mais. Agora é Febrabantec. Febrabantec. Depois nós tivemos outros 3 eventos aí, né? Eu tô bem, cara. E daí? Que bom. Nós também estamos bem, não estamos? Karen? Com certeza, estamos Karen bem. Ortiz, conhece? Brincadeira. Não. Por favor. Com Tudo S bom? é só na tua agenda. Isso, na minha Só na agenda, no tua celular, agenda. toda vez que toca o Ortiz com S, ela grita do outro lado, brava Isso comigo. não é A Fran grita, tem que verdade. tomar Isso cuidado não com é os meus verdade. gritos. Tudo bem, Karen? Tudo bem, depois de uma semana aí cheia de novidades e de conhecimentos. Borbulhando, né? Com Chega, certeza. vira de lado, chega a vazar conhecimento pelo canto dos Isso aí. ouvidos auriculares que temos aqui. Um pleonasmo muito bem colocado nesse momento. E hoje a pauta é sobre isso. Cada um foi para um canto, cada um foi para um evento. Foi uma semana extremamente produtiva. A gente está ainda finalizando o mês dedicado ao cliente, né? A gente teve um podcast totalmente dedicado ao cliente dia desses. Eu não sei se você vai assistir isso ainda em setembro, no mês do cliente, mas é quando a gente está gravando. Porém, a gente vai falar hoje um pouco sobre pautas que se misturam devido aos eventos que cada um foi. Então vamos listar aqui, já me começou. Foi Febrabantec 2022. Isso. Nós fomos para um Payment Innovation. Day. Isso. O Payment Day que eu fui, depois foi o Pay Innovation que Pay você Innovation foi. que eu tive agora na semana passada. Você foi no No Congresso de Compliance. Congresso de Compliance, em São Paulo também, né? São Paulo também. E eu tive na Convenção Abras 2022, da Associação Brasileira de Supermercados. E a gente tem assuntos que se convergem. Bom, qual que é o tema que vocês acham que teve em todas as nossas reuniões? Pessoas, talvez? Pessoas. Pessoas. Gestão, né? Nas de pagamento e na CIAB foi falado bastante sobre pessoas, mas mais na correlação à inovação para as pessoas. Uhum. Não gestão de pessoas. Eu senti que faltou um pouquinho. Eu achei legal nas de tecnologia, com base no que a gente já conversou para preparar a pauta aqui para vocês, a fala de futuro. Nas que você foi, eu acho que o futuro Isso sim. ficou mais em foca, né? Web 3.0, novos modelos de pagamento. Como as pessoas vão consumir os produtos, né? Os serviços. É. Daí entra um tema que é comum, que foi o metaverso, Isso. Blockchain, metaverso tem e todos. blockchain. Metaverso e blockchain. Nas suas, foi falado sobre... Na que eu fui ali, a última foi a Abras, né? Que aconteceu em Campinas, na semana do dia 16 a 19, de 19 a 20 de setembro. O presente estava mais em voga. O que eles que tá acontecendo. Exato. O que eles conseguiram, o que está acontecendo. O que veio de futuro e tem a ver com o modelo de pagamento é o marketplace para todos. Legal. Porque o que acontece? A proposta deles, né? Grandes supermercados têm capacidade para lançar seu próprio e-commerce. Uhum. Então, o que a Abras quer trazer? Ela quer trazer um marketplace para quem é pequeno supermercado se plugar ali e rodar o delivery, as Porque o entregas. grande ele tem, né? Isso nós vimos bastante. O grande ele tem capacidade de desenvolver uma plataforma ou de contratar um grande serviço e ir para o e-commerce. O pequeno que tem essa dificuldade. Tem né? muita dificuldade, ele precisa achar meios das coisas acontecerem. Mas vamos organizar, vamos pensar o que a gente vai falar primeiro. O que vocês querem abordar primeiro? Vamos falar sobre blockchain? Vamos. Blockchain. Eu sou piazinho nisso daí, cara. Não, mas blockchain foi top. Ó, inclusive saiu hoje um anúncio do Walmart lançando lá dentro do Roblox. No mundo do Roblox. Jogo, né? Um jogo? É, um jogo. Mas ele tá puxando para essa linha do metaverso. Uma experiência para pessoas conhecerem o Walmart. Eu achei muito bacana. Cara, e o Walmart, Achei bem legal. que teoricamente acho que foi embora do Brasil, né? É. Ele cancelou várias lojas, né? Algumas redes locais, inclusive aqui de Cascavel, adquiriram lojas do Walmart. Carrefour adquiriu
Mas você acha que agora com o metaverso ele pode voltar com essa tocada de um ambiente mais digital, apenas sendo uma bandeira pro Cara, cliente? bom, eu te respondo de bate-pronto. O próprio fato dele ter feito o lançamento dentro do Roblox, imagina eu tô dentro de um jogo, não querendo parar da pausa, eu vou falar da minha época, né? Não querendo dar pause pra ir no banheiro, ou a mãe grita, tem que ir no mercado. Pô, você tá amanhã eu já dentro vou do lá. jogo. Você vai aqui e através de moedas virtuais, que você provavelmente vai transacionar dentro do jogo, blockchain, você faz a aquisição da cesta, né? Da semana, do rancho. Não sei se vai poder fazer rancho. Mas... Ou às vezes só simplesmente pedir algo que eu vou consumir na próxima semana, né? E como é que ele... Aí que tá, como é que o Walmart vai fazer? O Walmart vai fazer essa entrega? Porque a gente vê de um lado a Amazon, que vem se plugando, comprando mesmo alguns supermercados para fazer essas entregas, usando seus CDs. Mas a gente também vê o formato marketplace, que sou eu, Alexandre, vendendo dentro do Magazine Luiza, por exemplo. E o Jaime compra no Magazine Luiza, mas quem entrega sou eu. Então, mas você não estava dando exemplo dos grandes marketplaces? O que é um grande marketplace? É justamente a integração entre todos esses players. Nada impede da gente ter, por exemplo, um mercado de um porte regional fazendo essa entrega. Já imaginou, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um Mufato, né? Mufato poderia ser essa última milha de um Walmart. Última milha... Cara, olha que engraçado. Vamos falar aqui conceito de última milha, tá, pessoal? Tem um conceito... Deixa eu sair aqui para sair, senão... tem o conceito da última milha, que é aquela última entrega entre o... PDV? Pode ser considerado PDV, mas também pode ser considerado... chegou o produto no depósito, sai do depósito e entrega na mão do cliente, né? Essa perna é chamada de última milha. Então, por exemplo, o Mercado Livre está com aqueles pontos de depósito, né? Uhum. A última milha pode ser considerado o fato de eu ir até um depósito e retirar o produto que eu comprei no Mercado Livre. Ou pode ser também aqueles representantes locais que pegam num depósito grande do Mercado Livre e faz a última entrega. Esse pode ser considerado a última milha. É legal que isso, né? Considera-se o maior custo em uma logística de entrega. Eles falaram isso lá, falaram bastante. Inclusive teve gente do meu lado que falou, mas o que é esse last mile que tanto eles falam? Que é a última milha da entrega. E a gente envolve em sine qua non, né? Tem que ter todo um trabalho de compliance em cima disso, né? Porque você está envolvendo outros players para fazer a tua venda. Sim, inclusive foram apresentados alguns cases relacionados exatamente a isso. Como o compliance vai abordar essas questões no mundo digital. Porque é muito fácil a gente fazer compliance hoje, executar, no que é palpável. Você está vendo a pessoa aqui. Agora, quando entra a questão do blockchain em si e vai daí para o digital, para o metaverso, 100%... Como é que você garante que aquilo, como é que você garante que o cliente está comprando um produto e está recebendo aquele mesmo produto, né? Como é que você vai saber se chegou o produto lá, tá com defeito, ele quer devolver ou ele quer trocar? Quem garante que o cara não burlou alguma coisa? É digital, você não tem como. Acho que essa é a grande questão do blockchain, né? Quem é que garante o quê? Porque toda briga parte dessa garantia. A gente viu na Febraban, que fomos todos, teve uma fala sobre blockchain, onde ela trouxe, de metaverso, aliás, que é a mesma, em determinado momento, um depende do outro, que ela falou sobre 2032, 2027, 2032, 2042. 20 anos do hoje, né? Quais seriam os marcos, né? Para os próximos 20 anos. E me impressionou muito porque ela foi muito sóbria na explanação dela. Sabe essas coisas que você entra numa palestra e o cara fala, os carros vão voar, o carro vai dirigir sozinho, a geladeira vai ligar no Walmart, a própria geladeira vai pedir comida. Vai pedir, né? E ela foi muito sóbria. Ela falou, não, as coisas vão ser assim, ó. A gente tem a necessidade de operações via blockchain para poder ter compliance envolvido, para poder ter controle, né? A gente tem que ter uma transação totalmente online, sem intervenção nenhuma, para poder gerar, para poder ser considerado uma Web3, né? Um metaverso. Não necessariamente a gente vai ter que botar um óculos e estar num lugar... Aliás, essa palestra para mim foi sensacional, porque foi a primeira vez que eu ouvi falar de metaverso sem o cara colocar... Sem precisar ter um óculos. Sem eu precisar estar em algum lugar para ter isso.
Mas, ao mesmo tempo, ela veio dando essa escala. Lembra quando ela falou da roupa? Para dar Das luvas, sensação do tem toque, né? luvas, macacão, que já são produtos desenvolvidos especificamente para isso, para Puta, você ter tinha essas nome sensações. isso, cara. Eu não vou lembrar. Não era tátil, era, sei lá. Mas sabe o que acontece? Por exemplo, quem tem Sensorial. experiência dos Estados Unidos, de viagens ou de comprar algo nos Estados Unidos, vai perceber que, por exemplo, o correio entrega, né? Correio, o FedEx entrega a encomenda na porta de casa. Vai lá, chega, entrega e vai embora, né? E esse é um processo comum. Acontece muito. Vou falar dos Estados Unidos especificamente. Quando a gente traz essas referências de como é que vai ser o compliance, como é que vai ser a experiência da entrega, de saber se aquilo realmente aconteceu, é porque nós estamos vivenciando o Brasil, né? E esse foi um tema também falado bastante, que o Brasil não é para amador. Que a maioria das coisas que são desenvolvidas, se aprovar no Brasil, Roda em outros lugares. Né? roda aí na maior parte do mundo. Isso foi comentado pelo menos em umas 3 apresentações. Que as coisas acabam acontecendo muito no Brasil, primeiro experimentando aqui, e depois vai para fora. Outro exemplo bastante claro disso é o nosso Pix, né? Que é a maior evolução do sistema financeiro. Não só para o Brasil, mas também para fora. O próprio Estados Unidos já informou na semana passada que vai ter um Pix americano, não vai levar esse nome, mas que a base de conhecimento vai ser levado em consideração o Pix Como é feito lançado aqui. no Brasil. Sensacional, cara. Eu até puxo um link para quando a Abras apresentou o Marketplace Abras, porque eu estava sentado, eram 1.200 supermercadistas, né, alguns jornalistas e tal, empresários, e eu estava perto de supermercadistas, e eu acho que não eram supermercadistas de grandes redes, porque eles faziam comentários proativos e otimistas com relação a essa entrega, dizendo, putz, quando é que eu ia poder entrar para o mundo do delivery, competir com outros delivery, porque hoje a gente tem iniciativas da indústria pulando. Direto, né? Exato, tipo, acho que o Zé Delivery, por exemplo, é um Zé exemplo Delivery disso, da é Ambev, ele Ambev. pula, ele vai direto no cara. Tem players como o iFood que começa a pensar em pular algumas redes, porque uma rede pequena não tem como plugar no iFood, é muito difícil. Você precisa ter um back-office bom, você precisa ter Uma sistemas estrutura integrados. e tecnologia, né? Exatamente. Pessoas para fazer a embalagem e tal. É. E é legal porque você vê o cara falando, putz, é a minha chance. Essa acho que foi até a frase que eu ouvi, é a minha chance. Porque eles estavam falando sobre números que o delivery impacta no negócio dos mercados. Exatamente. E ali o foco era supermercadistas, né? Mas, lógico, tem outros. Tem o varejo como um todo, a farmácia. Ale, e por que você, de uma empresa de cartões, foi participar desta feira? Espião. Essa é a minha palavra. Eu tava lá como Dá espião. um thumbnail aí? Eucard Espia Convenção Isso. Abras, né? Não, porque assim, eles têm várias alternativas, várias ações junto ao governo para mudar o mercado que a gente está inserido. Então, o que eu fui fazer? Eu preciso estar sempre perto. Arte da guerra, Também, né? né? Conhece o teu inimigo como a ti mesmo. Eu preciso estar perto, mantenha os seus inimigos, os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto ainda. Porque a nossa grande parceria, ela acontece com os supermercadistas. A nossa empresa, a Eucard, ela tem a base fortalecedora dela junto aos supermercadistas. E é uma via de dois gumes, uma faca de dois gumes, mão de duas vias, ou via de duas mãos. Tô bem de trocadilho hoje, né? Tá louco. E aí o que eu percebi? Eu tava estudando e a gente percebe que o Vale Alimentação, ele varia de 20% a 70% da renda de um mercado, dependendo como ele está posicionado na cidade dele. Se você digitar no Google agora, facilmente você vai ver uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que num restaurante do centro chega a ser 25% da renda, do faturamento do restaurante Vale Alimentação, Vale Refeição. Esse número é alto, hein? Não, o de supermercados pode chegar a 75%. Você imagina que de 75% das vendas de uma loja são feitas com um cartão Vale Alimentação. Nossa. Então, nós estamos diretamente ligados e impactamos diretamente o negócio deles. E eles o nosso. Porque um faturamento impacta no faturamento do outro. E aí, junto ao governo federal, eles estão reivindicando muitas modificações. E aí eu estava lá justamente para ser esse braço consultor dentro da Eucard, porque a gente ouve e a gente fala. Isso mesmo. Existe um momento de ouvir, existe um momento de falar. Então, por alguns momentos eu pude falar e em alguns momentos eu pude ouvir.
e sentir qual a percepção deles. Por exemplo, a gente tem uma métrica dentro da Eucard que é nas licitações tentar seguir o máximo possível a linha do PAT, que é taxa zero, e quando permite ser taxa negativa, não passar de 3% a 4%, que é o que eles consideram ok. Que são Até porque taxas, a gente está apoiando, né, essa onda essa movimentação, aí, essa aham, movimentação. junto à Associação Brasileira de Empresas de Voucher. E a gente tem essa métrica dentro da gente, porque são basicamente as taxas dos cartões, as bandeiras. Então a gente tenta navegar ali dentro para não fugir muito disso. Então eu estava lá ouvindo. E a percepção do consumo e do consumidor. Porque a forma de consumir, ela evolui. A forma de venda, de posicionar produto. Por exemplo, antigamente a gente não via produto gôndola para homem. Vocês, mulheres, tinham gôndola só para mulher, de shampoo, sabonete. O homem não tinha. Não tinha essa preocupação. Né? Hoje em dia já tem. Então eles falam muito disso. E uma coisa que estava muito em voga nessa fala é o ESG, que tem a ver com toda uma nova, não vou chamar de bandeira, porque é muito mais do que isso, é um protocolo que traz governança, que traz o meio ambiente, que traz a sustentabilidade. Vamos dar um tópico aqui. Mas ESG não é só falar sobre meio ambiente? Boa. Isso é uma das coisas que eles né? falavam no palco. As pessoas falam, putz, ESG não é só replantar árvore. Não é só aquela mocinha lá que saiu da escola, foi lá e falou sobre não queimar petróleo, né? Não jogar embalagem de plástico na água para a tartaruga não comer. Não é só isso? Não, tem muito mais coisa. Inclusive, teve uma marca que subiu no palco para falar de ESG. Ele falou assim, a gente tem o ESG dentro da empresa desde 2010, mas chamava de outro nome. É que... Acho que são termos muito novos, né? Isso vem se renovando. No Congresso de Compliance também foi um tema muito abordado. E, justamente, da mesma forma que a gente entrou disseminando a cultura do compliance, vem agora disseminando a cultura do ESG. Porque é uma coisa que é estranha para todo mundo. Uhum. E todo mundo pensa isso. Falar, mas não é só o meio ambiente? O que a gente na Eucard... Pra quê? Eu não queimo combustível. Eu não agrido Eu o meio até ambiente. indico para reciclar os cartões quando não gasta, né? Mas Por que eu da Eucard É. vou falar sobre ESG? Por que eu vou ter um programa de ESG? Porque não é só isso, não é só meio ambiente. Não, mas olha que legal, tá saindo Antigamente, sustentabilidade estava dentro do marketing, trabalhar a sustentabilidade, porque era legal falar que você faz investimento em sustentabilidade. Hoje nós estamos trazendo a governança para dentro do Isso compliance, mesmo. porque é muito mais do que o S, né? O G de governança ali é você ser honesto com as suas próprias práticas, é você trabalhar a ética não só como um sentimento, mas sim como uma diretriz, né? Como um critério de valor. Exatamente. É você ter isso ali mesmo entranhado na cultura da empresa. Não você ter que fazer um esforço para aquilo acontecer. É você mostrar que a coisa acontece de forma natural. Que a cultura é aquilo. Então vamos falar para os eucardianos que estão assistindo aí. Uma ação que é voltada ao ESG e que o pessoal ainda não sabe dentro da Eucard. Eu acho que dentro da Eucard, Jaime, a gente está engatinhando nisso ainda. Mas natural, Porque assim como é o muitas empresas. é o primeiro mês em que a gente, de fato, está entrando com as ações de ESG. Então, a gente está fazendo primeiro essa parte de disseminação da cultura para o pessoal entender o que é. E aí sim a gente vem com algumas ações em relação eu trago a isso. a fala da empresa, não sei se está nomes, que subiu ao palco para trazer os seus cases. A gente já fez campanhas em diversas ações de reciclagem. Lembra da árvore de cartão Sim. velho que a gente fez? A gente fez várias ações pensando em meio ambiente e em governança. Até a própria reestruturação, a estruturação de todo o departamento de compliance é toda essa bandeira. Mas dentro do conceito mundial de ESG, acho que é uma coisa nova para muita gente, né? Sim. Tem muita gente. Sim. Quando eu falo que a gente está primeiro disseminando a cultura, é justamente. A gente já vem fazendo isso, porque o programa de integridade em si, ele já vem andando. Tem 1 ano e meio, Então, né? mas é que a gente não fala como sendo uma das ações de ESG, porém... Porque são. estão diretamente ligadas, mas Exatamente. o ESG está ligado ao compliance e não ao contrário. É como se coubesse ali dentro, fosse uma perna, né? É uma parte muito importante do programa. Então, mas toda essa parte que a gente já vem fazendo da reestruturação, como o Ali colocou, dessa mudança de cultura que a gente vem fazendo dentro da Eucard, é parte, sim, do ESG. O próprio modelo de gestão, né? Exatamente. De governança, de você ter um ambiente... Inclusive, daí até volta um pouquinho lá para a parte de blockchain, que é uma gestão descentralizada, né? Onde nós temos uma gestão por processo, que também está bem alinhado com compliance, e que são hoje temas principais dentro do ambiente de blockchain, que são as DApps, né?
que são modelos de gestão descentralizado, onde pequenos grupos conseguem tomar ações e definir um rumo, né? E aquele rumo definido, aquela ação tomada gera frutos para um todo, né? Para um resultado comum a todos. E eu acho que o legal de trazer para quem está assistindo e já ouviu, já leu sobre ESG e sobre modelos descentralizados, é entender o seguinte, que se antes, erroneamente, eu trouxe aqui uma gafe, né? Erroneamente as pessoas colocavam a preocupação com responsabilidade social e sustentabilidade dentro do marketing, às vezes, para usar isso como modelo de publicidade cultural, de marketing cultural. Hoje, a gente tem os conceitos de ESG ligados ao compliance porque tem muito mais coisa envolvida. O teu RH vai começar a ter desistência porque a pessoa vai falar, o candidato não vai dizer, vocês não investem em algo do ESG, então eu estou saindo fora. Não, o candidato vai falar, como assim? A empresa não faz um processo de consciência do consumo? Não, então eu vou procurar outra. A empresa não investe de forma direta ou indireta em recuperação do meio ambiente? Não, então eu vou procurar outro lugar. Ou seja, o ESG é a sigla, é o nome que se dá para uma quantidade, uma qualidade, um monte de ações que lá embaixo vão impactar diretamente o teu negócio. Até se você for buscar investidor para sua empresa. Tem empresa que, para investir, procura saber se você tem já uma governança pré-estabelecida, pré-estruturada. Tem candidato que deixa de trabalhar numa empresa porque vê os seus conceitos éticos serem díspares aos conceitos da empresa, que começa lá em cima na cultura, dentro do compliance, como uma ferramenta de ESG. E esse era um dos pontos citados na convenção da Abras. O ESG vai começar a impactar em todos os seus departamentos. E se a gente não tiver uma cultura já em trabalho a isso, a gente pode perder até talentos. Até nessa ponta eles foram mostrar números reais. Fora os demais projetos. A gente tem um projeto de um parceiro em Salvador. Aliás, você que é de Salvador, Bahia, meu rei, que está assistindo a gente, presta atenção nisso. Eu tentei chegar... Tem um profissional do Instituto Coca-Cola, o nome dele, acho que, se não me engano, é Vitor Bica. Ele trouxe um case muito legal e ele deixou o convite aberto. Se você tem um projeto, venha nos procurar e tal. E eu procurei ele, tentei achar ele que nem um louco. Procurei ele que nem um louco no evento, não encontrei ele depois que ele desceu do palco. Para falar do Ciclic lá em Salvador. Que é um projeto bem legal, hein, cara? Um projeto maravilhoso. Você imagina que você leva produtos descartáveis. Exatamente, produtos descartáveis para embalagens, né? Exatamente, para serem recicladas. E você recebe valores em reais em troca disso. Eu até comentei na época que na Alemanha tinha uma máquina que você jogava a garrafa dentro e já saía um cartãozinho. Né? Isso mesmo. E a ideia dele é a mesma. Então é um parceiro que está buscando, você supermercadista, que é de Salvador, entre em contato aqui com o nosso podcast para a gente fazer a ponte entre vocês. Porque é muito legal esse projeto e tem essa base no futuro. E nós estamos lá apoiando eles, né? Sim. Inclusive, me comprometi a tentar achar supermercadistas que estão interessados em investir nesse projeto. E não é investir com grana, é espaço. Vamos trocar o tema? Vamos. Gestão por processo, compliance. O que a gente pode ver lá na parte de compliance e gestão de um processo eficiente? Eu acho que eu vou fazer um link e vou colocar soft skills no meio. Sensacional. Porque são coisas que lá no Congresso a gente viu que tá muito ligado. Não tem como você separar uma coisa da outra. Para você fazer a gestão por processo e ter um processo eficiente, não basta você conhecer o processo. Você tem que ter habilidade para aquilo. E tanto compliance quanto ESG, como qualquer processo, você tem que engajar. Se você não tiver soft skill para aquilo ali, para você ter maturidade, para você conseguir ganhar as pessoas e vender a tua ideia, não vai funcionar. Então, o ponto alto de tudo isso é a soft skill. Pois é, mas você sabe que existe uma curiosidade, né? Será que existe alguma soft skill específica para pessoas que conseguem atender os seus cronogramas e, por exemplo, cumprir as tarefas da reunião, cumprir os indicadores, correr atrás de um compromisso, entregar os compromissos talvez firmados. Autogestão? Talvez uma autogestão. Porque a autogestão é algo que a gente cobra muito quando a gente começa a descentralizar, por exemplo, no modelo de squad que a gente tem lá.
Se um Product Manager, se um gestor de um time não tiver autogestão... Ele não consegue virar PM, a gente já sabe disso, né? É difícil, né? É difícil, porque você tem... Por exemplo, a volta e meia, a gente confunde, ou melhor, a gente recebe questões onde as pessoas confundem como é o modelo que a empresa faz a gestão de um processo ou de um indicador com o modelo que eu vou fazer a gestão de uma coisa minha, de um indicador meu. Porque, cara, a sua rotina, as suas demandas, você tem um modelo teu de tocar aquilo. Dificilmente a gente vai te cobrar um Excel daquilo, que é teu. Mas o resultado, o número que Como aquela vai tua apresentar? atividade vai sair, aí você compõe dentro de um modelo de gestão do todo. Algo mais ou menos nesse sentido. Eu vejo que, dependendo da geração, dependendo da cultura, dependendo da cidade, dependendo do meio que aquela pessoa cresceu, ter essa autogestão é muito difícil. É muito difícil. O cara sempre teve alguém cobrando. Pô, eu em 2007, eu tinha uma equipe de 4 jornalistas. Eu era chefe de redação. Aí eu ouvi assim... Pessoal, hoje é dia 15, hoje é dia 19, eu tô desde o dia 15 pedindo. Por que vocês não me entregam as notas no dia 15? Ah, porque você não briga. A gente não tem Como medo se tivesse de que você. ficar brigando, né? Pô, olha que loucura. A pessoa virou pra mim e falou assim, não, você não briga, a gente não tem medo de você. Então a gente deixa pra fazer tudo no dia 15. Vou te falar mais. Se esse líder não tiver essa autogestão e não conseguir vender isso pro time dele, Não, O não time tem... dele não abraça. Né? Exatamente, porque para eu conseguir, na gestão que a gente tem hoje, que é lateralizada, descentralizada, não tem como. Eu querer entregar algo sem ter essa cobrança, sem estar ali cobrando e te cutucando o tempo inteiro, se o meu time também não tiver autogestão. Então, tem pessoas que não vêm prontas, você tem que ensinar isso. Não é uma soft skill você vai buscar isso no mercado. Algumas pessoas têm isso, claro que sim. As pessoas mais organizadas e tal, mais focadas. Mas não é todo mundo que tem. Mas daí ele pode falhar em outra, né? Tipo, se não, ele é que tiver daí isso tem a em necessidade destaque- de outras, né? Mas, por exemplo, é importante a gente falar aqui, a soft skill de gestão, né, de seguir os processos e tal, acompanhar, não é exclusiva do PM, né? Hoje, todos os integrantes, todos os colaboradores da Elcard, inclusive fornecedores, né, empresas que fornecem serviços, são cobrados por atender às demandas, os prazos de entrega, cumprir as atividades e tudo mais. Porque a gente entende que se isso não acontecer redondinho, a gente vai ter falha em algum caminho, né? Em alguma parte do processo. E o compliance tem um papel fundamental em validar se as atividades estão acontecendo dentro do prazo, dentro do cronograma, da forma correta. Falando da questão de... Voltando na questão de processos ali, dessa questão da soft skill do compliance. Uma coisa que, além da questão do foco, soft skills que são, assim, imprescindíveis para quem vai trabalhar na área de compliance, especificamente de processos, é a questão da comunicação, porque você lida com todo mundo, independente do nível de operação dessa pessoa, de ser estratégico ou ser operacional mesmo, você vai ter que saber lidar, vai ter que saber como conversar com cada um. E a questão da empatia, porque você vê situações diferentes, dependendo do processo que você está abordando. Como é que você vai fazer para você conseguir atingir o teu objetivo? O que você vai falar? Como você vai falar para aquela pessoa? Como é que você gostaria que isso chegasse em você se você estivesse do outro lado? Então, claro, a gente fala só... Tem as questões de processos de dia a dia, mas eu tenho coisas mais delicadas também. Como é que você aborda, sei lá, um conflito entre o colaborador, que às vezes precisa ter a intervenção do compliance, junto com a squad de pessoas, por exemplo. Então, você tem que ter os meios ali para fazer isso. Então, são duas soft skills que, claro que outras áreas precisam. Era o que eu ia perguntar. Se você separou em duas, né? Empatia E comunicação. e comunicação. Legal. Comunicação não seria uma hard skill, cara? Ou depende muito? O que você acha? Depende. Eu acho que depende. A soft skill, é claro que ela é, como foi muito abordado isso, ela é menos moldável, porque várias delas têm a ver com um caráter, com a tua criação. Então, muita coisa vem de casa já, desde cedo. A hard skills é muito mais fácil de você ensinar para alguém, porque é técnica, mas a soft skills também pode moldar. Então, a comunicação em si, falo por mim. Vocês me conheceram há 2 anos atrás. Então, é todo um trabalho que é feito, uma coisa que você consegue sim melhorar. E não deixa de ser uma soft skill, porque tem gente que
pode desenvolver como técnica, mas a pessoa nunca vai se sentir confortável fazendo aquilo. Não, eu acho que essa frase mata, né? Se sentir confortável. Eu trabalho com comunicação, e eu sempre tive a comunicação como um todo como uma hard skill, uma técnica, né? Como escrever, como falar, como se posicionar, como tom de voz e tudo mais. Mas a questão de se sentir confortável, eu acho que resume bem. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu já tive gente que ia para uma reunião e voltava. Quando voltava para trazer um feedback de uma reunião em outro squad, outro departamento, departamento que era em outra empresa, falava assim, putz, não gostei do tom que ela falou comigo. Eu falava, porra, mas que feedback é esse, cara? Isso não é um feedback de uma reunião, isso é Parece mais um feedback comportamental, né? Ou de percepção de um comportamento, mas não necessariamente... E o tom de fofoca, entendeu? Sim. O tom de fofoca. Então, ali eu percebo que é falta de soft skill, porque ele traz uma fala advindo de uma outra reunião, onde está todo mundo teoricamente esperando o que ele vai trazer dessa reunião, e ele sabe, ou melhor, não sabia, porque trouxe errado, que dependendo como ele traz esta fala dessa reunião que ele foi, ele pode criar um problema aqui. Sim. Né? Tipo assim, olha, eu não gostei do jeito que ela falou, acho que ela não vai com a nossa cara. Falou, cara, você acabou de contaminar um time inteiro que numa próxima situação não vai com a cara daquele outro time. Então ali eu vejo muito a comunicação como uma soft skill. Não sei se teria um nome diferente. Comunicação alguma coisa para se tornar uma soft skill, né? Para sair do que aquilo que eu aprendia como hard e tal. Mas eu vejo isso como supra-sumo de uma gestão descentralizada. As pessoas navegarem de departamentos, de squads, de setores, levando e trazendo informação sem gerar um problema. Né? Sem gerar uma ação de descrédito, sem gerar uma ação com um problema. Que aí é bem diferente da empatia. Empatia, para mim, putz, espera aí, antes de eu falar, deixa eu ver como o outro receberia, para depois eu falar. Né? E com essa eu entro numa terceira, eu ia falar terceira ou quarta soft skill, que para mim é o meu maior desafio, é algo que eu tenho em constante treinamento e adaptação, que é a inteligência emocional. Uma vez me disseram assim, Ale, quando eu te disser não tá bom, eu não tô dizendo não gosto de você, eu só tô dizendo não tá bom, então você não precisa ir no banheiro chorar. Aí eu falei, como é que você sabe que eu fui no banheiro chorar? Os olhos cheios de lágrimas. Tipo, o cara fala um monte de coisa, você absorve só o final, né? Não, mas acho que para mim o grande desafio no mundo em que vivemos é a inteligência emocional. Porque você abre o LinkedIn, tá todo mundo sendo promovido ou entrando numa empresa nova. Você sabe, acho que até fazendo um link, né? Inteligência emocional. Nós participamos de diversos eventos agora nas últimas 2 semanas. E para mim faz todo sentido a inteligência emocional, até de nós como líderes, né? Como gestores, ir num evento, ver o que está acontecendo no mundo, né? Sobre temas revolucionários, como meios de pagamento, como a rede credenciada, como processos e compliance, e entender que a gente não precisa entregar tudo aquilo. Né? Nós podemos pegar daqueles eventos, pequenas partes, e dar um pequeno passo para a entrega de algo maior. Então, por exemplo, para mim, como CEO, a inteligência emocional é entender que não tem problema nós não estarmos perfeitos, estarmos entregando tudo que o mundo está exigindo. Um ESG, um modelo de pagamento revolucionário, avançado, ou uma rede que cobra uma metodologia de auditoria dos pagamentos, né? Mas entender que nós estamos vendo o futuro e todo dia dando um passo adiante para alcançar aquele objetivo. Entendeu? Acho que a inteligência emocional é isso. Dentro de compliance, como é você fazer uma auditoria dentro de um processo e não criar um clima... Como é que eu posso falar? Não, eu ia dizer o meu exemplo. O que você vai provocar nela é o meu exemplo. Você deu uma visão lá em cima. A minha maior preocupação com inteligência emocional é como é que eu dou uma bronca e não perco o cara? Como é que eu tomo uma bronca e não vou pra casa chorar? E como é que é quando a Karen fala assim, olha, vamos fazer uma auditoria num processo que acontece aí entra no teu exemplo. Vou refazer, refaz teu fluxo porque não tá batendo. Não tá legal. Porque a gente tem hoje as auditorias padrão, mas a gente tem aquelas também que a gente olha no meio do mês e fala, ali, ó, vamos Não, lá. e é de sopetão, né? Exatamente, não tem aviso prévio. E você vamos não combinar dá que o chance. compliance não é o legalzão da empresa, né? A gente tenta. É de lá que vem os puxões de orelha, então A gente tenta, né? Mas tem que acontecer.
E aí a gente junta a inteligência emocional com a empatia, né? Uma Eu boa. espero Boa, que o ótimo. outro tenha a inteligência emocional, mas será que ele tem? Então eu vou dar uma sentadinha lá no lugar dele, colocar a minha Então- empatia ali. Então, vou contar um segredo aqui, tá? Quando a Squad é convidado a participar de um processo de auditoria de um processo, muitas vezes ela foi sorteada por mim, tá? Eu vou lá, pego uma combuquinha que tem um monte de Squad dentro, tiro uma e falo assim, esse mês iremos auditar a Squad e isso. Por quê? É importante que toda a Squad passe por um processo de auditoria, porque a auditoria nada mais é do que verificar se aqueles processos definidos na Squad estão seguindo o rito correto, né? Estão acontecendo de forma Exatamente. eficiente. É exatamente isso. Às vezes as pessoas perguntam, falam, tá, mas por que esse processo? Tem alguma coisa errada? É muito comum isso acontecer. Não tem. A gente pode estabelecer e falar que a gente vai fazer por ordem? Essa vai ser a ordem? Vou fazer esse mês que vem esse? Pode. Só que a probabilidade de você dar furo num outro que você não tá acompanhando é muito maior. Porque eu vou me preparar para aquele que eu sei que vai vir. E processo tem que rodar. Não é porque aquele ali vai ser auditado que você vai dar foco naquele. Todos eles têm que rodar simultâneo. É uma engrenagem, né? Então, A pergunta é, tem como ser uma empresa escalável? Uma empresa, vai lá, não vou nem falar multinacional, vou falar uma empresa nacional com uma carteira vasta de clientes sem ter um modelo de processo bem claro e definido? eu acho que eu não vejo isso hoje. Não vejo essa possibilidade. Não, vamos lá, vou dar o olhar do mercado de clientes, né? Eu acho que a gente tem duas situações. Uma é, se o processo é de venda e o teu produto, ele tá numa prateleira, cara, Não tem. criou um fluxo, criou um processo bem definido, ele voa, né? Agora, se o teu produto, quando ele vai para uma prateleira, ele cai lá embaixo, na gôndola do supermercado, onde ninguém vê, aí você vai precisar sempre tentar e reinventar, mesmo que... Tem uma frase muito boa, que é assim, o produto é sempre o mesmo, mas a embalagem pode fazer toda a diferença. Então, a gente que embala o negócio. Como é que você vai embalar o teu produto? Então, se eu perceber que a minha embalagem não está dando certo, pode ter o fluxo mais bonitinho do mundo que ele não vai vender. Agora, a partir do momento que vendeu, aí, cara, aí o processo tem que ser redondinho, porque senão as quebras vêm. Vou jogar de novo o exemplo do supermercado. A partir do momento que o cara pegou o produto na gôndola, tá fácil. É só passar no caixa e ir embora. Mas e se o teu repositor não fez o trabalho direito, ou se caiu e quebrou, ficou aquele lugar daquele teu produto bom, o chão todo melado, porque um produto anterior caiu e quebrou. Se o teu time de caixa for passar a digitar errado, empacar a venda e o cara desistir e for embora. Então, fluxos e processo o mais redondo possível para dentro de casa, se não tiver, é perda, é gasto, é prejuízo. Com relação à venda em si, aí é erro e tentativa até você achar um viés vencedor, na minha opinião. Mas depois desenha um processo e coloca ele na prateleira. E fixa. Se ele for, coloca ele lá e fixa que ele vai embora. Seria quase que lançar um MVP sem um processo definido. Todo mundo fala, né? Vai pro MVP, vê se faz sentido, obtém as primeiras respostas positivas e aí ajusta e vai embora. E aí roda. Agora você pensa, o primeiro churros gourmet que saiu não foi dentro de uma loja de churros gourmet. Foi uma barraquinha de churros que tinha um processo muito bem definido, que era jogar o doce de leite dentro do canudinho de azia lá e vender aquilo com açúcar. Por que canudinho de azia? Você tem cara. azia? Eu acho que ele não teve boa experiência. Não, também aquilo acho ali que chama canudo de azia. Não, Nossa. então, você que é nutricionista, por favor, desenvolva um churros que não dê azia. Não dê azia, de preferência sem açúcar, com outra massa, sem Não, fritura. aí também não, ficou chato demais já. Continuou sendo churros isso? Continua Só pra eu sendo saber. um churros. Então, o cara que fez o primeiro churros gourmet, ele não tinha, ele furou o processo dele para descobrir que churros gourmet vendia, para aumentar o ticket. Só que aí o objetivo é vender menos, mas com ticket mais alto. Próximo E é tema, isso. inovação, meio de pagamento, preciso falar, Pix. Estamos completando 2 anos do lançamento do Pix. Nossa, passou Eu ia rápido. né? falar tudo Caramba. isso. Aham, passou rápido. Passou muito rápido. Passou muito rápido. E vocês sabem que o Pix é revolucionário, né? Hoje não é segredo. O Brasil está
sempre à frente de todo o sistema financeiro mundial, né? Muitas coisas que estão acontecendo lá fora estão usando o Brasil como referência. Mas foi falado muito do Pix. E também foi falado sobre a inovação que terá no Pix para os próximos anos, né? E das coisas que foi falado foi sobre a substituição do cartão de crédito por um Pix, né? E uma coisa bem legal que foi falada é que cada um tem o seu mercado. E para mim faz todo sentido, que cada produto tem o seu mercado específico, né? Então, o Pix vem revolucionando, vem tirando outros serviços, né? Principalmente TED Doc, a transferência, né? Mas vem substituindo outros serviços também, mas ele não tende a zerar produtos como, por exemplo, o dinheiro, né? O dinheiro sempre vai existir a necessidade de ter um dinheiro físico, né? Por mais que o Pix é fácil, né? Sim, opa. Você fazer um pagamento. Mas ele não vai substituir o dinheiro físico. Ele vem pra brigar com E uma outras coisa que eu coisas, achei né? muito interessante, cara, e eu não tinha me tocado, era a substituição dos boletos bancários pelo Pix. Pra mim era simples. Poxa, esse vai substituir, é claro, né? Se eu recebi um boleto bancário em casa, eu vou receber um boleto e vou só receber um QR Code e vou pagar o QR Code. Mas não. No Brasil, o QR Code, ele não é um documento de hipoteca. Você não consegue, por exemplo, protestar um Pix que você não tenha recebido. O boleto você protesta. Olha que sacana. Não, e nossa, isso fez assim, e é verdade. Quando você emite um boleto para cobrar um cliente, né, você está, na verdade, emitindo para ele quase que uma Promissória. Uma promissória. Você volta no tempo e quase que uma promissória. Agora você emite um Pix e fala assim, me paga esse Pix? Não, mas não tem nenhum documento. Exato. O Então- Pix, ele é um pagamento à vista. Então, como é que você vai... Não, à vista nada. A minha esposa entrou no aplicativo da Hope, Sim. aí tava lá 10 vezes no Pix. Já estão vendendo o Pix Então, parcelado. mas olha só, Que até... isso foi uma outra novidade. Você sabia que o Pix parcelado não é ainda usando o modelo do Pix parcelado que está sendo Que se propõe. pleiteado, proposto pelo Banco Central. O que está sendo usado hoje é uma roupagem para um crédito em conta. O que você faz quando você faz uma operação de um Pix parcelado? Na verdade, o comércio vai receber uma única vez. Aquele valor que foi dividido em 10 vezes lá, quem vai cobrar de você é a instituição financeira. Qual? Não é o Pix. Aí que tá. No cartão de crédito é a Visa, Master, Elo. E nesse caso do Pix da Hope, quem é que garante? Quem é que paga a Hope e fica me cobrando? Eu não sei dizer. Não, como é que é? Quando eu passo 10 vezes no cartão, Ok. a Visa paga a Hope Ok. e fica me cobrando. Isso. Né? Quando eu faço 10 vezes no Pix, quem é que me cobra? As duas continuam sendo a instituição financeira lá, não é nem a Visa e nem a Master. Porque o que acontece? Quando você paga em 10 vezes, isso vai lá para a instituição financeira, para o banco que emitiu o seu cartão, e ele vai cobrar de você em 10 parcelas. Teoricamente, Pix eu tô parcelado- tirando a Visa e a Master da jogada, né? É que eles são só o meio, né? Tô diminuindo... Lembra que o modelo de pagamento de cartão Visa e Master é quase como se fosse uma franquia. Você tem uma bandeira principal. Mas quem faz a gestão da sua conta é a instituição emissora daquele cartão. É ela que te deu o crédito. O Pix parcelado hoje, da forma que está, é a mesma coisa. Você paga uma única vez, aquela instituição que te deu a permissão de fazer um Pix parcelado vai te cobrar em 10 vezes, 12 vezes. Ela Porque vai eu não fazer vi essa os gestão. campos que estavam para serem preenchidos, mas provavelmente ali você vai indicar qual é o banco que você vai usar o Pix parcelado. Não, mas na verdade o Pix ele é uma chave de uma instituição. Ela é a sua chave naquela instituição. Lembra? Você não tem, por exemplo, quando você faz uma compra, por exemplo, CPF, se você tiver duas chaves em dois bancos diferentes, você diz em qual banco que você quer fazer a operação. Lembra? Você vai pagar em qual banco? Você vai pagar no banco A ou banco B? A operação de crédito é a mesma coisa. Você vai dizer quem que vai ser o banco que vai financiar para você aquela operação. Mas existe um outro estudo dentro do Banco Central para o Pix parcelado, Pix crediário, né? Que também vai revolucionar o mercado. Porém, temos que entender que existe um grande período até isso acontecer.
no evento lá que a gente participou, eles trazem uma discussão a respeito do pague agora, compre agora, pague depois, né? Buy now, pay later. Que também é um modelo de comprar agora, mas parcelar ou 30, 60. Você não concorda que é uma operação de crédito? Uhum. Né? Inclusive, é o próximo evento que eu vou, que é a parte de operações de crédito nas empresas de tecnologia. Também Isso é um legal da gente trazer, porque muitas pessoas... Ó, que corte de câmera, hein? Nossa, a hora que eu falei Na muitas hora. pessoas, eles já cortaram, o time tá alinhado. Muitas pessoas que nos assistem têm pequenos estabelecimentos, têm pequenos comércios e ficam à margem dessas inovações justamente por uma questão de não viver, não conviver com isso no seu dia a dia. É até válido aqui, pessoal, para vocês buscarem os eventos das associações comerciais das suas cidades, buscarem na internet, alinhar, assinar alguma newsletter, algum site de conteúdo direcionado para o seu negócio. Participar dos eventos. Participar de eventos, exatamente. Porque a gente falou aqui, ó, de last mile. Tinha gente do meu lado no evento que não sabia o que era. Quanto um delivery pode impactar no teu negócio, positiva ou negativamente. A gente teve um credenciado essa semana na Eucard, semana passada, na Eucard, que ele tem o Dark Kitchen, Ghost Kitchen, tem um termo, acho que é Dark Kitchen, um negócio assim, que é um estabelecimento só da cozinha e vende pelo delivery. Não tem balcão, não tem mesa. É só cozinha e delivery. E isso é muito legal porque faz um estudo para saber quanto de faturamento eu vou atingir sem ter o meu balcão. E geralmente um estabelecimento pequeno é o contrário. Putz, eu tenho um balcão aqui, tem umas mesas, quanto é que o delivery vai agregar? Né? E dependendo do teu parceiro de delivery, você vai morrer em taxa e não vai faturar o que você imaginava. Então é legal estar acompanhando podcast como esse pra gente e a gente trazer nesses temas para estar ensinando. Nós não vamos trazer a resposta para o teu negócio, talvez até traga, mas acho difícil. Mas o que a gente vai trazer é o primeiro insight para te instigar a ir pesquisar esse tipo de inovação. O que vai vir via Pix, o que o Pix vai virar na sua vida, o que o delivery vai impactar e quais são as ferramentas que podem te ajudar a montar um delivery, o que um last mile da vida pode fazer total diferença no seu negócio, né? Vou dar um exemplo aqui. Há muito tempo atrás, eu virei para donos de um supermercado e falei, cara, por que vocês não fazem um drive-thru da padaria do supermercado? Bem onde é a padaria do supermercado, coloca uma janela pro lado de fora e entrega o pão quentinho. Um drive-thru. Pô, quantas pessoas não entram no supermercado só para ir na padaria, porque é mais barato do que uma padaria mesmo, né? E tem que atravessar a loja inteira, pegar o pão e voltar no caixa. Óbvio, né? Para você atravessar a loja, aquele cheirinho de pão, você leva mais coisa. Mas num dia como hoje, chuvoso, o cara passa ali. E os caras riram, tiraram o sarro. E veio a pandemia. E tem uma rede de supermercado do interior de São Paulo, a rede Enxuto, que antes da pandemia montou o drive-thru desse supermercado, que era uma novidade. Pão de Açúcar já tinha tentado em 2000 e pouquinho, no comecinho do ano 2000, e não deu certo. E os caras montaram, começaram a estruturar e veio a pandemia. E aí foi um puta sucesso. Porque daí não precisava mais entrar no supermercado. Entendeu? O faturamento de uma loja dessa triplica. Não, agora no período da pandemia teve muita coisa revolucionária, né? Muitos projetos bacanas. Um projeto que também, pelo menos aqui na nossa região, é o Market Easy, né? Que também facilitou muita vida de diversos empresários e usuários também, que não precisavam ir no mercado comprar via Market Easy. E esse mercado vem evoluindo bastante, né? Todos os mercados. Sim, a gente fez um estudo recentemente sobre a profissão do shopper, né? É o cara que não tem um motorista do Uber, não tem um entregador do iFood, e tem o cara que fica dentro de um supermercado. Que faz tudo isso. E o cara assina vários apps, ele é um shopper. Aí pinga lá, ó, faça uma compra X e leva no endereço Y. Faço. Pimba, ele compra 10% do valor da entrega, sei lá. E aí ele vai e faz. Vai e volta, senta, continua trabalhando num coworking do lado de uma meia dúzia de supermercados que ele atende. Pinga lá, faça uma compra de tal coisa e leva no endereço tal. Faço. Então, tudo isso vem evoluindo. Hoje, para um estudante poder bancar o seu custo numa cidade grande para estudar numa faculdade boa, ele hoje tem diversas opções aí, né? De entregador de bike, entregador de moto e assim por diante. Então, para fechar, pessoal, vamos falar bem rapidinho assim, para fechar, para a gente encerrar o de hoje. Vale a pena participar dos eventos presenciais? Com certeza. Eu acho que é uma visão que a gente tem do que está acontecendo no mercado, que, claro, você traz coisas novas, traz.
Mas você chegar lá e ver que o que a gente está fazendo aqui está alinhado com o que o mercado está ditando, é muito legal. Então responde pra gente, qual vai ser o teu próximo evento presencial? RD Summit. Óbvio, né? Claro, claro. Mas assim, o pezinho para ir no 10º Congresso de Compliance ano que vem tá ali, porque foi muito bom. Põe na lista pra gente aprovar o orçamento. Boa. Já tá na lista. Não, Ale, próximo evento, Ale. o próximo acho que é a RD Summit também. RD Summit. RD Summit Florianópolis. Cara, tem 7 trilhas esse ano. Então a gente está indo com um time de 10 PMs para poder pelo menos 1 ou 2 PMs em cada trilha. E hoje de manhã no Mercado de Cliente já teve reunião. Vai ter camiseta personalizada? Vamos fazer camiseta e toda manhã reunião no café da manhã sobre o que aconteceu no dia anterior. Então, palestra para apresentar para o time quando voltar. E aqui no podcast Cuca Fresca, a gente vai ter o primeiro evento. A gente organizou 2 pautas. Na segunda-feira que precede o evento, uma fala sobre expectativas em alinhamento de estratégias. Na primeira semana depois do evento, na primeira segunda-feira depois do evento, as cabeças explodindo estarão nessa mesa aqui, dividindo um pouco da explosão. E óbvio, um evento como esse gera conteúdo para podcast pro resto do ano inteiro, né? Aliás, fica um convite pessoal da redação, se tiver participar aqui na semana que antecede o evento, para a gente bater um papo sobre o evento. Fechou, pessoal? Fechou. E você, qual é o seu próximo evento? Eu vou lá também. Estarei na RD Summit pelo terceiro ano consecutivo. Estarei aí na RD Summit participando das palestras. Cara, trouxemos muita coisa legal da RD Summit, hein? Trouxemos fornecedores que nós conhecemos, parceiros de negócio da RD Summit. E esse ano tem um desafio especial, mas só vou falar depois que aconteceu a RD Summit, né? Para os nossos PMs. Afinal de contas, é um evento que movimenta muito a galera, principalmente das startups, das fintechs, de quem está disposto a crescer no seu negócio, no seu ramo de atividade. E pra galera ir lá curtir também, né? Final de ano. Tem um monte de gente daqui de Cascavel que vai, a gente tá até tentando fechar um fretado. Mentira. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Valeu, mais. até a próxima. Obrigado. A gente se vê segunda-feira próxima. Terça. O programa vai lá nas terças. Terça-feira próxima. Um abraço, valeu. Tchau. Mais. Mais o que?